Glória a Deus. Eu quero dar um recado que a irmã Cidinha, a irmã Juliana, a Nicole e a Dalva pediram oração porque não puderam estar presentes hoje. Então, na hora que a gente estiver orando, os irmãos que sentirem apresentam a Deus, né? Elas pediram oração, que estão com alguns problemas, algumas causas, e não puderam estar aqui hoje, do estudo, tá bom? Amém. E eu quero chamar as irmãs para vir estar louvando comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mantura teu poder. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome santo do Senhor. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Aleluia! Senhor, Eita glória! Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra
agradece a oportunidade. As Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Aleluias. Nosso irmão Dito está com a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Eita glória. Cumprimentos e amor da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente está aqui, a gente tem que agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na vida da gente. Né? Amém. Glória a Deus. E não penso que Deus vai até aqui no hospital Amém. Amém. Glória. e abençoou o mês. Por Aleluia. mais que ele fez uma coisa errada, né? Mas Deus vai estar com ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Chuva que cai e lava a minha alma. Glória a A Deus. chuva que vem na cruz de Jesus. Esse sangue que entra em minhas veias e me faz conhecer quem é o meu Pai. Eita glória. Pelas suas feridas
Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor, tremendo louvor. Jesus, glória a Deus. Aleluia, chuvas de sangue. A nossa irmã Eva está com a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória ao teu santo nome, aleluia, Jesus. Ó Deus querido, aleluia. Deus santo e poderoso, aleluia. Deus amado! Trabalhar na nossa vida, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Pai! Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus! Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me alcançar Aleluia! o teu olhar. Glória a Deus, aleluia. Glórias, Jesus. glórias a Ti, Senhor! Tu és o Deus que me sonda. Eita glória! Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões. Aleluia, Jesus. Eita glória! Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões. Não há voz. Aleluia, Jesus. Deus, Senhor. Eita Deus, aleluia! Oh Deus querido, aleluia, Jesus. Santo, santo é Teu nome, Pai! Se eu perder, Eita Deus! subir, se eu descer, Aleluia, Deus! te adorar é o meu prazer. Aleluia, Jesus. Minha força vem do Senhor. Glória,
glórias a Ti, Senhor. Nós já fomos ricamente, abençoados até aqui. Amém. Esses louvores maravilhosos. Nós temos palavras para agradecer a presença de Deus no nosso meio, Amém. que já Glória a é Deus. forte. Amados, nós estamos estudando sobre o nascimento da água e do Espírito. E na Bíblia está em São João, no seu capítulo 3. A partir do versículo 1. Nós tomamos Nicodemos, como exemplo. Livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A página do livro é página 5, lição 1. Vamos ler o que diz na palavra de Deus. Deus abençoe. Está escrito assim: o novo nascimento, Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amém. Amados, alguém tem algum tópico da aula passada? Glória a Deus. Na aula passada, foi dia 11/2, lemos o versículo de João 3, que nasce da água do Espírito. O Espírito, o caminho da salvação é estreito, e o caminho da condenação é largo. Pela submissão somos libertos. Morremos e nascemos para a vida com Deus. Assim terminou o estudo passado. Amém. A irmã tem algum tópico, alguma coisa para falar? Não tem paz? Paz? Amados, vocês estão entendendo o verdadeiro motivo do nascimento de novo? O nascer de novo, que realmente significa nascer de novo? Também encaixa discernimento de espírito, mas nós estamos tentando transmitir para a igreja o que significa realmente o que é nascer de novo. Também faz parte. Nascer de novo a gente... Também, isso, também. Nascer de novo é a gente ter uma nova vida com Cristo. Isso, exato, também. O que acontece? Nós vemos nas aulas anteriores, que Nicodemos, ele era um homem que tinha de alta classe social também, mas ele tinha uma posição extraordinária no meio dos escribas e fariseus. Ele tinha um título muito alto em meio à sociedade. Todo mundo conhecia Nicodemos.
O que ele começou a fazer? Ele começou a observar, vamos relembrar essa parte, que o testemunho de Jesus. Ele começou a observar as coisas que Jesus fazia. E ele passou a crer que um ser humano não podia fazer as coisas que ele fazia se não fosse através do Espírito Santo, se não fosse através de Deus. E aquilo começou a incomodar Nicodemos. E Nicodemos, por conhecer as Escrituras Sagradas, ele foi ver qual seria a resposta de Jesus sobre entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus, porque ele tinha um temor na sua alma, no seu coração. E nós entendemos nas aulas anteriores, dando uma frisada, uma recapitulada, né, melhor dizendo, que não importa quantas vezes eu vou à igreja, não importa o meu título, não importa o meu cargo, não importa se eu catar todos os meus bens e dar aos pobres, não importa se eu falo a língua dos anjos ou se eu não falo, não importa se quão bom eu sou perante a sociedade ou quão bom eu seja para todo mundo, ser uma pessoa boa, pura, sincera de coração. Se eu não tiver um novo nascimento, eu não vou ver a face de Deus como ela é. Ou seja, eu não vou entrar no reino de Deus. Jesus estava tentando transmitir para Nicodemos, em parábolas, que uma pessoa para entrar no reino de Deus, ela tinha que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? É no santo batismo recebendo o nome, conforme nós estudamos, que Atos capítulo 2, versículo 38, é o cumprimento de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Lembram da aula passada? Que Mateus 28, versículo 19, está ali: portanto, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro dizendo assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós entendemos que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo também não é nome, são títulos. Mateus 28, 19, Jesus está pedindo o nome. E aonde nós encontramos este nome, o cumprimento dessa escritura? Atos capítulo 2, versículo 38. Pai é Senhor, porque criou todas as coisas, o Verbo gerando tudo a existência que existe hoje. Como assim? Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Verbo diz. Eu já estou cansado de ver o jeito dele. Né? O Verbo criando, dizendo haja luz. Né? É que nós estamos só dando uma recapitulada para chegar aqui. Um resumo bem rapidinho. Né? Então, o Pai é Senhor, Filho é Jesus. Nós vemos em São Mateus o anjo Gabriel descendo para nossa irmã Maria e dizendo para ela que ela receberia um filho com o nome Jesus. Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo é Cristo, porque é Deus. Jeová criou um corpo no ventre da nossa irmã Maria e habitou dentro daquele corpo com o nome Jesus. São João está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo. O que é Verbo? Palavra. Jeová era a palavra e é a palavra. No princípio, Jeová era Deus. E Jeová se fez carne e habitou entre nós. Se ele era o Verbo, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Verbo. É o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Jeová, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Jeová prometeu resgatar Adão e Eva, mas ele era espírito e ele tinha que derramar sangue, ele tinha atributo em si de salvador, de curador, ele não podia derramar o sangue. Por isso que ele criou um corpo e habitou dentro deste corpo como um filho para redimir a sua igreja. Através do que? Do sangue. Antigamente era crucificado um animal simbólico, mas sempre tinha que estar fazendo isso.
Aí o que ele fez? Não, eu mesmo vou descer lá, eu mesmo vou resgatar a minha igreja, né? Amém. Então ele desceu e morreu na cruz do Calvário. Então, o nascer da água, a noiva recebe o nome de Jesus no batismo. Por isso que a igreja é batizada em nome de Jesus Cristo. Só que antes dela receber o novo nascimento, tem o primeiro passo, arrependimento. Se ela não se arrepender, ela não consegue entrar para o novo nascimento, porque é um processo. O novo nascimento depende do arrependimento. A partir do momento que ela se arrepende, ela sente a necessidade de ser batizada, de receber o nome de Jesus no batismo. Por Sim. isso que as pessoas, gente, pode fazer pergunta, viu? Por isso que a maioria das pessoas que tem por aí, às vezes, batiza e não batiza como arrependimento, aí não consegue Permanecer. Ela só passou pelas águas, mas ela não entendeu o verdadeiro significado do batismo. Para ela ser batizada, primeiro tem que haver arrependimento. E por que muitas das igrejas por aí não dá esse tipo de ensinamento do batismo, que é uma coisa muito importante? Porque na onde eu fui também não me deram ensinamento. Porque hoje a maioria, infelizmente, estão pervertendo o verdadeiro evangelho e mantendo apenas status, casa cheia. Você chegou, entra na água e sai, fica do jeito que está. Eu não entendi ainda de nascer no Espírito Santo, não é ser batizado no Espírito Santo, não entendi. Nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Quando a irmã se arrepende, tem que haver um arrependimento. A irmã se arrependeu dos seus pecados. Quando a irmã começou a arrepender, o coração começa a sentir necessidade, a alma começa a sentir necessidade das coisas de Deus. Aí, para a irmã entender melhor, começa a haver uma guerra dentro da gente. Aí entra aquela escritura, porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Entendeu? Aí qual que vence? Aquilo que a irmã alimentar mais. Nascer do espírito. Nós vamos ver aqui na frente. Quer dizer, então, se a pessoa passar pelas águas e nascer do espírito e ela não alimentar o espírito, não adianta. Também não permanece. Ela tem que estar em constante oração e sempre lendo, Porque meditando. senão ela está alimentando a carne e o espírito não é. Sim, aí ela desvia de novo. Ela se Vai afasta. para o mundo, vai para o que se afasta. Aí o que acontece? A irmã começa a alimentar a sua alma do espírito, que é espírito. Aí Jesus vem e diz, porque a minha palavra é vida, é espírito, entendeu? Então a palavra de Deus é espírito de vida, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É uma palavra que jorra e jorra. Por exemplo, a irmã abre a Bíblia em Salmos, lê, surgiu um efeito. Amanhã a irmã lê a mesma escritura e surge outro efeito, totalmente diferente. Mas isso acontece porque a escritura da palavra, a gente aprendeu também em outra aula, que ela foi escrita por homens, é lógico, né? Sim. Os papiros e transferidos depois, né? Porque foi traduzida. Mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. É por Sim. isso que ela tem essa... Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O que aconteceu? A maioria da escritura foi escrita pelos profetas de Deus, principalmente quando estavam encarcerados, entendeu? Como por exemplo Paulo na ilha de Pátimo. Foi lá que Paulo na ilha de Pátimo recebeu a revelação de Apocalipse. Mas para ele receber revelação, para você ter intimidade com Deus, aonde que você adquire intimidade com Deus? É lendo e orando. Com que? Sem dúvida. Tem que deixar o castelo da dúvida cair por terra. Amém. Você tem que crer que Deus ouve a sua oração, porque senão você não consegue ter intimidade com Deus. Amém. Mas, Glória a Deus. pastor, quando a gente, como eu falo de mim mesmo, no meu caso, eu estava na igreja, fui batizada, aconteceu um fato lá da minha vida, eu afastei, desviei, e igual muitos falam, daqueles que estão desviados, é muito difícil voltar para a presença. Sim, E isso sim. realmente é muito difícil. Sim. E quando volta machucado, volta descrente. Mas cadê Sim. Deus na minha vida, né?
até se você se levantar, né? E cada igreja que você passa, assim, não tem a cura que você precisa, porque a cura vem de Deus, mas Exato. ninguém te prega a palavra de verdade, ninguém trabalha no espiritual, nem naquilo que está na palavra mesmo, porque nem estão na igreja para esquentar todo, né? Porque, Sim. A verdadeira cura para a alma, que liberta todos os sentimentos, feridas, o machucado, né, que ficou, é só através da palavra e a irmã mesmo orando na presença de Deus. Como por exemplo, suponhamos que eu estou com uma ferida muito grande, eu vou na igreja, lógico, eu vou pedir oração para o pastor vai orar para mim, vou sentir bem. Mas quando eu chegar em casa, eu vou começar a lembrar daquilo de novo, porque o adversário vai bater em cima. Então o que eu tenho que fazer? Dobrar o meu joelho, elevar essa ferida ao Pai. Senhor, me liberta, tende misericórdia, eu já recebi oração, eu creio que eu saí de lá libertado. Persistir, porque o sintoma da libertação, na realidade, nós vemos perante as Escrituras que ela tem um determinado tempo. Ali, por exemplo, quando a irmã machuca e recebe a cura, ainda fica a cicatriz. E a irmã tem que crer que realmente foi curado. Aí depois vem o bálsamo, porque o bálsamo é o Espírito Santo. Aí Deus vai derramando bálsamo na sua ferida, vai curando, vai restaurando. E o que acontece? A irmã começa a adquirir intimidade com Deus, porque a irmã está se arrependendo dos seus pecados e vai fortalecendo a sua alma. Então a carne luta contra o Espírito. Por que a carne luta contra o Espírito? Nós nascemos em pecado. A nossa tendência é pecar 24 horas por dia. Então, por isso que nós temos que estar em constante oração, alimentando diariamente da palavra conforme a gente alimenta o corpo. Passa da hora de comer, da fraqueza, ele ficar ruim. Assim o espiritual. Se a gente ficar muito tempo sem alimentar, a nossa alma começa a dar fraqueza, a carne começa a vencer a natureza da carne, porque a tendência é mais forte. Por isso que existe essa guerra. Pode perguntar. Aqui as pessoas, não estou falando no modo geral, né? Todos nós, é muito fácil para sair, mas para entrar geralmente é muito difícil, como a irmã colocou aqui. Mas eu entendo que a gente consegue sair muito fácil justamente porque nós estamos num lugar que a Bíblia diz que não é nosso. Exato. É por isso que essa facilidade para cair. Porque a nossa herança, diz a palavra do Senhor, não está na terra. Exato. Aqui nós somos peregrinos. A palavra Sim. do Senhor ensina. Se somos peregrinos e estamos num país estranho, nossa, é óbvio que a gente vai ter uma tendência muito grande para cair. Mas para voltar é muito mais difícil. Com certeza. E ela só sai porque ela não está alimentando o espírito. Então a carne começa a vencer. Como por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Vamos supor, eu vou à igreja, eu sinto aquela emoção, não a presença do Espírito Santo, porque quando a presença do Espírito Santo bate na alma, a gente é libertado, Deus revela coisas, é totalmente diferente do que uma emoção. A emoção é só na hora, quando você sai para fora, você está do mesmo jeito, entendeu? Então nós precisamos buscar a intimidade com Deus para nós sentir a presença de Deus. E como que a gente sente a presença de Deus? Você pode tocar em Deus, Ele está invisível, mas Ele é presente e onisciente. Ele preenche os céus e a terra. Aí faz o que? A gente exerce a nossa fé, como no vento. Eu não toco o vento, mas eu creio que Ele está passando, porque eu sinto Ele. Eu não vejo Deus com os olhos carnais, mas eu creio que Ele está aqui, porque eu sinto a presença. Amém. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta, irmã? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu estou perguntando se você tem alguma pergunta. Está conseguindo compreender, irmã? Tá? Eu acho. Sério? Tá? Eu acho que a transformação também, ela tem que ser transformação total, né? Total. Porque você vê muita gente, às vezes, com o pé na igreja, mas com o pé lá fora, né? Parece que não se Sim. desprende, Não consegue. né? Parece que fica em dois mundos, assim, e não consegue se achar, né? Parece que fica um pouquinho na igreja e volta. Tem gente que fica na igreja, daqui a pouco sai, daqui a pouco volta. Exato. E fica naquela... Porque na verdade ela não teve arrependimento ainda. Ela não passou por esse, ela não sentiu a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Sabe que é errado, mas talvez
não se arrependeu, Transformação. então para ela tanto faz, não sente acusação. Por isso que ela vive de qualquer maneira, vai na igreja e está no mundo. Mas, irmão, na escritura a parábola do semeador fala sobre essa questão. Porque se nós somos semente e o homem saiu semeando, né? E tem alguma semente que cai entre pedregais. Então elas não crescem. Quando cresce, bate o primeiro sol, ganha a primeira prova, ela murcha. Ela não consegue ficar firme. Então, quando a gente lê a parábola do semeador, vocês podem ler em casa, ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre a nossa questão de nós, como cristão, que muitas das vezes não aguentamos as nossas provas, as nossas questões. Mas o Senhor ensina o que tem que fazer para aguentar as questões, né? Sim, exatamente. São sementes que caíram entre espinhos, por isso que ela não consegue sentir a necessidade de arrependimento. Para ela, tanto faz, a mente não acusa, tanto faz ela ir do forró, sair do forró e entrar na igreja, E isso não participar depende da igreja onde está, nem do pastor. Não, isso é Depende da pessoa. particular entre ela e Deus. E muitas das vezes, mesmo assim, nós como pessoas espirituais na presença de Deus, nós não podemos julgar porque nós não conhecemos a verdadeira natureza do Espírito. Quando o Espírito Santo bater realmente, se ela for uma terra fértil, ainda está demorando para poder brotar, a hora que realmente aquela semente germinar, aí ela se arrepende, larga do que está fazendo e pega firme com as coisas de Deus. Amém? Vamos tentar aqui entrar então no capítulo 1? Nunca é pra você Né? Estamos repassando as aulas anteriores. Deus abençoe. Aqui, ó. Da carne nasce carne. Capítulo, lição 1. Página 5. Cadê, por favor? Nicodemos é como muitos de nós. Ele gosta da nação e da raça dele. E ele se sente muito especial por causa dos pais e patriarcas famosos que teve. É possível que ele se sinta melhor que a maioria de nós. Ele nasceu do nobre sangue de Abraão, Isaac e Jacó, como muitos judeus daquele tempo. Nicodemos acredita que o Messias irá governar Israel como uma nação e por nascimento ele já está nessa nação. Então, por direito de nascimento, ele tem que ser um cidadão do reino do Messias, que abalou, então foi ouvir as palavras de João Batista. Longe de louvar os líderes da família de Abraão, João os chama de família de serpentes. Ele adverte que o nascimento deles como judeus não os salvará da punição. Eu não consigo enxergar de muito pequeno. Até aqui. Então, ele tinha por que fala sangue nobre? Porque ele é muito próximo, praticamente dentro da família de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele está a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Porém, o sangue nobre da família real, não é? Como por exemplo, eu nasci lá na casa da irmã Ana, eu tenho sangue nobre. Mas isso não vai me fazer uma pessoa salva, de maneira alguma. Ele podia entender que era uma pessoa mais especial do que as outras pessoas. Porém, Jesus veio, João Batista veio preparando o caminho para Jesus passar, pregando o verdadeiro evangelho. Aí nós vamos ver que em Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 9, está escrito assim, ó, aqui na onde está de vermelho, aí mesmo, na folha, está escrito assim, ó: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão.
porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que quer dizer isso tudo aqui? Ele está chamando aquele povo de raça de víboras porque eles não tinham um verdadeiro novo nascimento, que é arrependimento, começa dentro do arrependimento. Aí ele mostrou para eles que a descendência deles de Abraão, Deus podia pegar uma pedra e transformar num filho de Abraão, que isso não significava nada para ser salvo se não tivesse um novo nascimento. Deu para entender, amados? Amém. Amém? Mais abaixo está escrito assim, ó: Jesus traz outra Só um surpresa. minutinho. Sim. Só para sublinhar aqui essa parte aqui, que ele fala que ele nasceu do nobre sangue de Abraão e ele se identificava para outras pessoas como uma pessoa superior ou melhor, ou que já era um eleito. E isso lá antigamente acontece até os dias de hoje. A gente encontra pessoas que estão dentro da igreja. Esses dias uma irmã até falou para mim, comentei com a Elaine, que ela nasceu num berço evangélico. Então eu falei, nossa, que benção que você nasceu no berço evangélico. Porém, ela nasceu no berço evangélico. Lógico que eu já tinha resposta para dar com todo o amor, carinho, vocês sabem que eu sou doce. Mas eu dei para ela uma resposta muito carinhosa. Falei para ela, que bom que você é uma pessoa que já nasceu no berço evangélico, que já é uma pessoa que é chamada por Deus. Eu falei para ela, e eu já pelo contrário sou uma pessoa que louve e agradeço a Deus todo dia, porque eu não sou uma pessoa chamada, não nasci no berço evangélico, porque nós somos escolhidos. Sim. Os escolhidos não têm escolha. Nós trabalhamos e fazemos as coisas porque o Senhor escolheu nós. O Senhor tirou eu lá do mundão, de uma família para ela, e fui falando para ela, ela ficou abismada de ver. Por quê? Porque essas pessoas acham que porque já nasceram de criança, assim, cresceram, elas têm algo a mais, ou elas têm uma pré-eleição já para entrar. Não é assim que funciona. Eles são chamados, mas nós somos escolhidos de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, Nicodemos podia achar isso. Agora, mais embaixo aqui, está escrito assim, ó, bem debaixo do vermelho, onde nós lemos. Jesus traz outra surpresa. Qualquer um procurando entrar no reino de Deus precisa nascer novamente. Jesus disse, ó, para saber, qualquer um que queira, entendeu? É para todos em geral que o Pai traz, porque não é a gente que escolhe servir a Deus, rejeitar o mundo, é Ele que nos escolhe, conforme nós acabamos de ouvir aqui da pastora. Então, qualquer um procurando entrar no reino de Deus precisa o quê? Nascer novamente. Nicodemos somente consegue pensar em um segundo nascimento pela carne. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. João capítulo 3, versículo 4, Jesus requisita renascimento espiritual. Ele explica: o que é nascido da carne é carne, porque só faz a vontade do mundo. Por isso que é nascido da carne é carne, não recebeu o novo nascimento. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido de novo não consegue ficar sem orar, não consegue ficar sem pregar, não consegue ficar sem sentir a presença de Deus. Não tem como a gente viver sem sentir a presença do Espírito Santo. Um dia que nós passa às vezes atribulado, sem orar, aquilo já começa a incomodar. O Espírito Santo já começa, vai orar, coloca esse problema de lado, que eu entro com a solução. Isso são pessoas espirituais, pessoas que nasceram de novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. João 3,6. Nicodemos vem da melhor linha carnal no mundo. Ele pertence à raça escolhida. Ele parece ser um herdeiro natural do reino prometido a Israel. Se outro nascimento é necessário, o que dizer a respeito do nascimento carnal dele? Porque o nascimento carnal não é o bastante. Aí mais abaixo, o que é mais importante então?
né? Querido amigo, amiga, agora é tempo de decidir a respeito da verdadeira natureza da vida. Jesus quer que nós escolhamos a vida espiritual. Ele nos assegura: o Espírito é que vivifica. Amém. A carne para nada aproveita. João capítulo 6, versículo 63. Qual é a coisa mais importante na vida? O que é mais importante do que a comida, bebida, roupa e um lugar para ficar? O que é mais importante do que educação e um emprego? A maioria de nós avalia essas coisas altamente, porém essas coisas nos ajudam somente enquanto estamos dentro deste corpo carnal, enquanto nós estamos dentro desta carne, deste tabernáculo. O que dura muito pouco tempo, isso aqui é passageiro. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, o cumprimento de alguns falamos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Salmos capítulo 39, versículo 4 e 5. Nós vemos outra referência: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e necessitaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a nossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14. Então nós vemos aqui, amados, o que nós temos que nos preocupar. Nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em nós, segundo as Escrituras. Nós temos que fazer de tudo para não entristecer o Espírito Santo, para ele não se afastar de nós. Nós temos que manter o nosso espírito ligado com o céu, na presença de Deus, porque o amanhã pode ser muito tarde. Nós fazemos plano, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Hoje eu estou aqui com os irmãos, mas eu não sei se eu vou acordar amanhã. Então nós temos, conforme eu sempre falo, que trabalhar como se Jesus viesse daqui 1000 anos e viver como se ele viesse daqui a pouquinho, porque o arrebatamento também está às portas. E Jesus vem vindo buscar as virgens que estão preparadas para poder subir. Quais são os que estão preparadas? As que estão com a lamparina cheia de azeite. O que é cheia de azeite? Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. São as prudentes. Nós somos prudentes, as virgens prudentes, porque nós estamos alimentando o nosso espírito. A nossa preocupação não é enquanto nós estamos vivendo. Pode fazer o que quiser. A nossa preocupação é quando nós morremos. Podemos fazer o que quiser? Podemos. Só não vamos poder entrar na presença de Deus se nós não recebermos o novo nascimento. Amém? Então ele fala que a nossa preocupação maior tem que ser alimentar a nossa vida espiritual, nesse último texto aqui, né? Sim. Porque se a gente ficar se preocupando só com as coisas do dia a dia e só com o que vestir, o que comer, o que beber, tudo é passageiro. Eu tenho uma experiência da minha tia, quando ela ia à igreja, na época que ela estava lúcida, né, vamos dizer assim. Ela chegou os parentes em casa, bem na hora que nós íamos pro culto. Ela catou a chave, foi lá. Vocês vieram fazer o quê aqui? Desse jeito. Mas nós veio aqui que nós vamos almoçar, e estava cheia a caminhonete de coisa, né, irmão dela, estava cheia de
coisa, mas que nós vamos almoçar, nós vamos passar um tempo juntos, que não sei o quê. Vocês vão fazer almoço? Não, nós vamos fazer almoço. Aqui tá a chave, vocês vão adiantando, que eu tenho um compromisso com Deus, agora eu estou indo para a igreja. Assim que acabar a reunião, eu retorno. Nunca mais voltar. Nunca mais voltar. E ela chegou lá, ela recebeu uma cura que ela precisava. Se ela tivesse voltado para trás, ligado para avisar, olha, vou notificar a minha falta porque chegou parente em casa, eu não pude sair. E justo o dia que você não foi, o anjo tinha levado a vez. Então é dessa forma. Então, É porque o Senhor sabe o dia que tem que entregar as coisas para nós e a gente pede durante tanto tempo, aí chega na hora de buscar a bênção e a gente não vai. O dia que dá para chegar a vitória é o dia que Você vai ter aparece mais de tudo que impedimento. você não ia para o culto. É desse jeito. É o dia que, nossa, que acontece de tudo e mais um pouco. Por isso que eu sempre falo, mesmo que for atrasado, chegar na hora da palavra, vai. Chega na hora, não tem problema. Eu cheguei no culto com o meu pastor, faltava meia hora para acabar o culto, trabalhando. Chegamos lá, recebi a última oração, saudava a igreja e ia embora. Mas ia, não perdia de jeito nenhum. E quantas testemunhos ele não alcançou fazendo isso? Nunca perdeu um dia de culto. Por quê? Porque o dia que a gente parece muitas coisas para a gente não estar na reunião, ao dia que Deus traz a bênção para nós. Amém? Mas é que a maioria das pessoas não entende que quando a gente vai cultuar, a gente está indo para cultuar a Deus. A gente pede as coisas, deseja muita coisa, Deus sabe. Mas quando a gente está indo para entregar um culto do Senhor, porque eu recebi as bênçãos mais importantes que eu tive na minha vida, recebi várias bênçãos, mas as mais importantes foi o dia que eu não fui buscar nada. Foi o dia que eu fui só para render o culto ao Senhor. Foi naquele dia que o Senhor me deu a bênção, porque eu não fui buscar, eu fui trazer para Ele. Naquele dia eu li, naquele dia eu louvei, naquele dia eu orei com as irmãs. Nossa, foi uma glória, foi o dia que eu mais recebi bênção. Porque nós esquecemos que nós somos servos de Deus. Exato. Muitas das vezes o ser humano ele esquece que ele é servo de Deus. Você está aqui para servir. Então o servo, ele não pode ficar exigindo as coisas do Senhor. Ele tem que pedir e esperar o Senhor Sim, espera. atender, né? Porque a maioria da igreja ainda não entendeu que elas, eu vou ir na igreja, nossa, eu não queria ir hoje. Ela tem que entender, não é o querer ir hoje, ela tem que entender. O dia que ela aprender e entender que ela está indo para alimentar a sua alma, porque ela pode morrer dali 10 minutos, ela não falta um culto, opa, pera lá, eu vou lá alimentar minha alma. Eu vou chegar lá, eu creio de alma, Deus vai falar comigo que eu vou sair dali alimentado. Eu vou colocar meu problema de lado, porque o Senhor conhece meu problema, Ele vai entrar com a solução. Amém? Amém. Quando nós entendermos isso, aí a roda começa a girar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós temos que entender de Deus com o único interesse sim, de sermos salvos, de entrarmos no paraíso, de ver a santa face de Deus como ela é. Por isso que nós servimos a Deus, porque nós não somos deste mundo. Conforme já foi dito, nós estamos apenas de passagem. Então nós reunimos juntos com os irmãos no templo para nós sentirmos a presença de Deus e receber força, vigor para continuar caminhando no dia seguinte, até contemplar a face de Deus como ela é. Por que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes em formas de língua? Por quê? Porque a igreja inteirinha estava em um só acordo, em um só propósito. Nós viemos aqui para alimentar o nosso espírito. Vamos render um culto a Deus? Vamos. E começar a louvar a Deus. Amém. De alma. Esquecer o problema, coloca lá fora. Deixa lá no canto. Porque Deus conhece os nossos problemas. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É entrar na presença dele primeiro. E ao entrar na presença dele primeiro, você é ricamente abençoado e as demais coisas são acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Todos entenderam? Ficou alguma dúvida? Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus pode vir fazer a oração final? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus, Senhor. Obrigado de tudo,
Eita glória. Deus poderoso. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor, meu Deus. Sim, Pai amado. Presente dentro de Sim, Jesus. mesmo em culpa, a gente está abençoando. Amém. A todos aqueles Sim, que Jesus. não pôde vir. É verdade, Deus. Que Deus venha abençoar cada dia. Sim, Senhor. Hoje muito mais. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. É coisa de graça. Que seja assim. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos, igreja. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas, em nossos corações, em nossa alma, com cura, libertação, com obras de milagre. E a igreja confirma dizendo: Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz.